tarde, todo mundo que está aí presente. Bem-vindos ao nosso webinar Estruturando Dados com ChatGPT. Acho que nós podemos começar. Eu sou o Felipe, eu sou o Head of Growth da Cades Digital. Só peço que vocês não reparem aí na minha foto. O recorte aí da silhueta acabou saindo meio horrível, né? Mas acho que está valendo. Também estou aqui com a Fernanda. Ela lidera a nossa área de Professional Services, automatiza processos nas horas vagas. Boa tarde, pessoal. E o nosso grande Eric, que está comparecendo direto da Virgínia, ele é o gerente de relacionamentos da empresa Decisions. Eric. Hello, everybody. Muito prazer. I'm with Decisions. I'm here to support Felipe and Fernanda if they need, but you're in good hands with them. But if you need to talk to me in English about Decisions, I'm here as well. Thank you. Nesse webinar, a gente vai demonstrar 3 casos de uso reais em que o modelo de inteligência artificial generativa, que é o ChatGPT, se mostra a melhor solução para estruturar dados desorganizados, principalmente quando a gente compara com modelos tradicionais baseados em regras. Então, primeiro, a gente vai mostrar a estruturação de arquivos CSV, onde a ordem dos campos não é a mesma para todos os registros, está tudo embaralhado. A gente também vai mostrar como estruturar dados vindos de PDFs de notas fiscais, tá, que são emitidas em municípios diferentes, formatos diferentes. E, por fim, um caso de processamento de PDF contendo requisições de pagamentos para procedimentos hospitalares, que são submetidos para análise dos planos de saúde, tá, que os hospitais enviam. O potencial de ganho de eficiência ele vai ficar ainda mais evidente quando a gente encaixa essa etapa de estruturação com inteligência artificial dentro de um fluxo automatizado de processo, que possibilita a execução em massa, em vez de usar uma interface interativa. Para demonstrar esse conceito, a gente vai usar a plataforma no-code da Decisions. Então, sei que muita gente já ouviu falar em no-code, algumas pessoas podem conhecer Decisions, mas para quem não conhece, a Decisions é uma ferramenta de automação de processos no-code. Foi reconhecida em 2021 pela Gartner como líder do segmento BPA, passou por um rápido crescimento aí nos últimos anos, principalmente no mercado americano, né, que é a origem deles, também estabeleceu uma boa presença na Europa e na Ásia. Não é muito difundido no Brasil ainda, mas já tem vários clientes na América Latina. O slogan da empresa é automatize qualquer processo, né? Automatize qualquer coisa. E eu gosto de usar a analogia que essa plataforma ela funciona como um framework de uma linguagem típica de programação, como Java ou Python. Então, ela dá a mesma flexibilidade no desenvolvimento de rotinas, só que usa uma interface gráfica em vez de código. Então, isso facilita muito a documentação, a manutenção também, diminui o esforço da equipe de qualidade a cada nova versão, a cada novo release lançado. Também facilita o aprendizado de novos desenvolvedores, isso é importante principalmente para aqueles clientes que decidem internalizar o desenvolvimento. E a Cades Digital é a parceira exclusiva para a implementação do Decisions no Brasil, além de alguns clientes que a gente atende nos Estados Unidos, no Panamá e em Bermudas. Para quem ainda não conhecia a Cades, nós somos uma empresa de implementação e desenvolvimento de sistemas, foi fundada há quase 30 anos, e nos últimos 10 que a gente se especializou em automação, tá? Em automação de processos. Nós já trabalhamos com implementação em diversas ferramentas, por exemplo, já fizemos com SAP, com ClickSense, com Power BI. Isso sempre envolveu também o desenvolvimento de códigos sob medida, para minimizar a necessidade de interferência humana nos fluxos de trabalho. Esse é o ponto-chave, na interferência humana ser minimizada. E justamente por desenvolver soluções customizadas que visam aumento de produtividade e eficiência, a gente precisa sempre se adaptar e sempre estar atento a novas ferramentas, a novas tecnologias que permitem fazer isso, né, ainda melhor. E foi nesse contexto que a gente conheceu a Decisions, uma plataforma de automação, como eu já falei, 100% no-code, flexibilidade de customização enorme e capacidade de integrar com outros sistemas, incluindo aí o ChatGPT. A gente vai separar um tempo no final aqui do webinar para perguntas e respostas, mas quem for tendo dúvidas ao longo da apresentação é só mandar no chat, aí no fórum, que a gente vai lendo, né? A Fernanda vai separando aí à medida que for chegando, né? Não precisa esperar. Passando aqui pela agenda,
Vamos começar com uma breve introdução a essa plataforma no-code, que é da Decisions, que é onde a gente vai demonstrar esse processo de estruturação dos dados desorganizados. Depois passar aí rapidinho pela integração do módulo da OpenAI com a plataforma, né, já que a ideia aqui é invocar o ChatGPT via API e não usar a interface interativa. Em seguida, né, a gente analisa aí os casos de uso, a demonstração que a gente preparou e no final esse tempo que eu falei de perguntas e respostas. Então, começando por que Decisions? Por que usar o ChatGPT dentro de outra aplicação? Vamos entender por que essa plataforma potencializa o uso da inteligência artificial. Então, além da clara vantagem, né, de desenvolver sem código, tem algumas funcionalidades que fazem a Decisions se diferenciar quando o assunto é automação de processos. Um deles é o motor de regras. Ele disponibiliza estruturas inteligentes, né, intuitivas, onde as regras de negócio são centralizadas. Uma regra de negócio pode ser definida de forma ampla, mas tipicamente ela é uma operação lógica que é calculada a partir de alguns parâmetros. Por exemplo, uma regra que determina o método de cálculo para o prêmio de um seguro de carro, a partir da idade e do local de residência do segurado. Ou uma regra que define a tabela de pagamentos de uma operação de crédito, com os parâmetros vindos, né, dos termos do contrato, do probabilidade de risco, né, da pessoa que está pegando empréstimo, né, e assim vai. Uma regra também pode definir a comparação de indicador de performance com valor de referência, tá, com KPI, com SLA, para fins de compliance. E um sistema tradicional, tá, de programação tradicional, ele vai ter essas regras programadas em algum lugar do código-fonte. Mas o Decisions permite essa centralização numa estrutura inteligente que é acessível por formulários, ela é editável por formulários. Então, numa interface amigável, né? Então, isso evita que o usuário final precise lidar com repositórios de código, precise acionar alguém da TI para mexer no repositório, fazer atualização, fazer o commit, lançar uma nova versão, né? Cada vez que precisa atualizar uma regra. Esse motor de regras, ele atua, eu vejo assim, de forma análoga, eu sempre faço essa analogia com uma linguagem tradicional de comparação, mas isso seria parecido com uma estrutura de if-else. Então, ele pode disparar ações diferentes dependendo do resultado obtido na aplicação de cada regra. E como exemplo prático dessa funcionalidade, a gente tem um cliente baseado lá no Panamá, a ASA, que é a maior seguradora, inclusive lá da América Central, e eles estavam em busca de uma plataforma no-code com um motor de regra como esse da Decisions para realizar cálculos muito complexos de prêmio de seguro e reduzir o time to market para lançamento de novas tarifas. Então, eles tiveram o apoio da Gartner na época, e após muitas reuniões, incluindo realização de POC, nós fomos contratados. Bom, voltando aqui para as funcionalidades, tá? O Decision também é capaz de estender a funcionalidade dos sistemas já existentes. Então, ela não necessariamente substitui, mas ela se integra com todo e qualquer tipo de sistema via API. Então, é possível extrair ou enviar dados para ferramentas como o SAP, para o Jira, para o Salesforce, e até sistemas legado, customizados, inclusive, desde que eles disponibilizem uma API. Então, isso poupa o usuário final de se autenticar, né, fazer login em cada sistema para fazer operações corriqueiras, né, upload e download de arquivos. Não precisa ficar entrando em cada site com login, o Decision já pega isso sozinho, né, até fora do horário de trabalho, então fica tudo sempre ali disponível. E por fim, né, só falar aqui da parte de fluxos e orquestração, porque a gente vai falar bastante de fluxos, eles são a principal estrutura dentro dessa plataforma, onde as etapas de execução dos processos são definidas. Então, é onde é feito o processamento de dados, a execução das regras de negócio, é onde o ChatGPT vai estar integrado. Então, os fluxos eles funcionam como um link, né, entre o usuário final e o back-end da solução, entre o consumo e o processamento de dados. Esse sistema também pode atuar como uma camada de orquestração para os diferentes sistemas que forem integrados, né? A gente comentou sobre as integrações, mas no fluxo eu consigo definir uma sequência de etapas que vai lidar com cada uma dessas conexões. Acho que nesse caso vale a gente citar o nosso cliente de Bermudas, a Argos, que é a seguradora líder de mercado de plano de saúde para a empresa e para a pessoa. A Argos ela possui
diversos sistemas legados que não se comunicavam e a base dos clientes estavam em bases distintas. Então, eles utilizaram a Decisions como orquestração de ponta a ponta do processo, do novo processo, né? Aliás, do processo que não existia antes de gerenciamento de dados mestres. Assim como, né, para a construção de uma interface amigável para esse processo, mantendo todos os sistemas legados em ordem e integrados. Só para resumir aqui, o que seria um fluxo genérico? Ele vai envolver uma entrada de dados, idealmente via API, sem interferência humana, vai aplicar cálculos, transformações, regras de negócio, o que seja, e armazenar o resultado em um banco de dados. Mas a flexibilidade é grande aqui, o upload, a entrada de dados pode ser via upload manual, ela pode ser um processo que puxa de uma pasta local com uma frequência especificada, uma frequência diária, tá, em vez de API. Ou então, no final, em vez de armazenar no banco, um fluxo ele pode formatar um relatório PDF, enviar isso por e-mail, enviar no canal Slack. E as sequências de etapas, que são usadas frequentemente, que são reutilizadas, né, na solução, elas podem ser encapsuladas como um fluxo que pode ser usado dentro de outros fluxos. Seria o equivalente a importar uma biblioteca em uma linguagem como Python e Java, né? Você criar um script que você importa em outras partes do código depois. Agora, só para passar rapidinho pela configuração da conexão entre o módulo do OpenAI, que é a empresa proprietária do ChatGPT, e a plataforma Decisions. Então, é uma configuração que ela é feita uma única vez. No portal de administração aqui da ferramenta, é só entrar em funcionalidades, ali na pasta Features, localizar o módulo OpenAI, tem uma caixa de busca, e clicar em instalar. Vale ressaltar aí que todos os outros módulos de integrações nativas também se encontram nessa pasta. A lista é bem extensa e também há a possibilidade de você cadastrar uma conexão genérica por API. Então, Gira, OneDrive, Okta, tá tudo aí, dá para instalar, botar sua autenticação e fica disponível ali para o uso no estúdio. Uma vez que instalou o módulo do ChatGPT, ele vai abrir essa tela onde você pode clicar em Edit Settings, né, editar as configurações. Vai abrir um formulário, você copia e cola as chaves da sua conta, né, os seus dados de autenticação. Aí, ao salvar, os steps, que são as etapas relativas ao ChatGPT, vão ficar automaticamente disponíveis no estúdio. Então, esse aqui é a tela, o print da tela do estúdio. A gente pode ver o step ou a etapa do ChatGPT listada nessa barra da esquerda, que pode ser, pode clicar e arrastar para a área central, onde o fluxo fica desenhado, né, e tá vazio, só tem o print da etapa do ChatGPT. Na barra da direita são as propriedades, que são exatamente os parâmetros de execução dessa etapa, e aí que você configura tudo, inclusive o prompt com a instrução em linguagem natural, que a gente vai ver nos casos de uso. E é importante mencionar segurança de dados. A OpenAI enfatiza que não utiliza os dados enviados via API para melhorar os seus modelos. Então, os inputs não ficam retidos quando um request é enviado. Além disso, os dados transmitidos eles são criptografados no mais alto nível de segurança. E os usuários também podem excluir os metadados das suas contas quando eles desejarem. Então, eles têm total controle. Vamos, então, para o caso de uso. Falei aí que a gente separou 3. E o primeiro deles é a estruturação de um arquivo CSV que contém dados de cadastros de usuários, tá, de um sistema. Vamos usar dados fictícios aqui. Tá em inglês até esse caso de uso, mas para proteger informações pessoais de qualquer forma. Isso foi um caso real, tá? A gente só mudou os nomes. Mas o que aconteceu foi que, né, o contexto, né, um background aí desse caso, um dia alguém atualizou a versão de uma das dependências usadas no código-fonte nesse sistema de cadastro, e aí os registros passaram a ser armazenados, eles são armazenados linha por linha no banco de dados, mas eles viraram listas não ordenadas, tá? Foi uma mudança aí no valor default de um parâmetro de uma função da biblioteca que estava sendo usado. Então, um bug completamente fora do nosso controle, mas que acontece e ele precisa ser tratado. Então, a gente pode ver que o arquivo está vindo da fonte sem qualquer indicação de quais campos estão em quais colunas. Eu sei os campos que a tabela contém, né? Eu sei que tem nome, sobrenome, endereço, código postal, idade,
gênero, data de nascimento, e como não está ordenado, ele ficou armazenado aí embolado, né, fora de ordem. Então, então a gente sabe que não tem, como não tem uma ordem fixa, não tem uma estrutura, não existe uma regra. A gente não consegue definir uma regra para fazer um mapeamento entre os valores de cada registro para a coluna certa, representando o campo correspondente. Não dá para criar uma estrutura lógica para isso. Então, com isso, a gente criou um fluxo onde a leitura do arquivo ela é feita linha por linha, e aí o ChatGPT é acionado a cada loop, tá? A cada linha processada para executar uma instrução que foi dada em linguagem natural. A instrução descreve como organizar os registros em um esquema de campos pré-definido, baseado no contexto. Então, com isso, a gente consegue salvar os registros numa estrutura de dados apropriada para o consumo dos usuários finais. Fernanda, eu vou parar de compartilhar aqui, então você mostra como fica na ferramenta. Vamos ver direto no Decisions como isso aí ficou. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês. E vocês devem estar vendo agora o nosso fluxo criado justamente para fazer a estruturação desses dados. Esse daqui são os dados que eu vou carregar para a gente ver o que vai acontecer por trás dos panos, né? Esse fluxo que vocês estão vendo é a parte do estúdio do Decisions. Então, é onde um desenvolvedor veria o trabalho dele, né? Então, vamos lá. Eu estou utilizando agora o Debug, que é uma ferramenta muito poderosa aqui no Decisions, que a gente utiliza cada vez que a gente desenvolve. A gente consegue testar imediatamente o que aconteceu e as entradas, as saídas. Vou clicar aqui em submeter. Eu, eu gosto aí desse módulo de debug, né, porque ele mostra o fluxo de execução detalhado, dá para ver exatamente o que está entrando e o que está saindo em cada etapa do processo, é, dá para ver a entrada e saída para cada execução quando existe um loop, e as etapas dos subfluxos que estão contidos e sendo chamados pelo fluxo principal também tem esse mesmo nível de detalhamento. Dá para cadastrar aí dados, testes unitários, que é uma boa prática que ajuda a garantir, né, que todos os cenários de teste e todas as exceções, né, sejam capturadas. Então, garantindo que a cada novo release, a cada nova atualização, esteja tudo certo. Isso aí, tudo em tempo real, né? Então, a gente está aqui vendo o processo está rodando. Então, temos apenas esses seis steps, né, essas 6 etapas, basicamente, para realizar todo esse tratamento, inclusive até salvar no banco de dados externo esses dados já tratados. Então, como vocês podem ver, tinha um formulário para adicionar esse arquivo, né, para fazer o upload desse arquivo. E aí agora a gente está essas duas caixinhas pretas são subprocessos, né? Então a gente pode ver que ele está executando, parou nesse step justamente do chat GPT. A gente não está utilizando uma versão muito potente do ChatGPT, é a versão mais simples, que possibilita, que viabiliza a chamada dessas APIs. Então, às vezes, a gente pode encontrar um momento que ela está mais lenta, às vezes está mais rápida. Nesse momento, a gente está vendo que ela está bem lenta. Mas enquanto ele está ali rodando, a gente pode ver que já foi executado 2 vezes. E aí deu uma exceçãozinha aqui. Vou até mostrar para vocês, ó. Demorou muito para responder, né? Então deu aquele clássico erro de timeout. Não tem problema, só para a gente, antes de eu debugar novamente para a gente verificar os dados sendo realmente tratados, vou só limpar. Tem um fluxo aqui que a gente só limpa essa base para começar com os dados, porque a gente já viu que já tinham sido feitas 2 execuções. Então vou só rodar um processo para limpar a nossa base de dados interna. Um processo desse em produção, esse problema ele não ele acaba não passando batido porque a latência, né, a demora, ela não tem problema quando você conecta via API e faz aquilo fora do horário de trabalho, o usuário não precisa ficar esperando. Até no upload manual, vocês estão vendo a Fernanda aí, ela pode continuar usando o sistema, o processamento ele é feito sempre em background. E o timeout ele também é configurável, né? Se for um processo que demora muito, se você tem tem a versão básica do OpenAI, você pode aumentar esse timeout para quando você quiser. Ele não é
um valor fixo, né? Então foi até bom ter aparecido aí. Então, a gente está vendo aí a execução em tempo real, né? E agora sim, após esse errinho aí do timeout, a gente tem os dados tratados, né? Então, como vocês viram na planilha, a gente não tinha, naquele arquivo, a gente não tinha as colunas do título, né? Então, agora a gente criou aqui nome, sobrenome, endereço, estado, e podemos ver aqui que todos esses dados são realmente nomes, todos aqui são sobrenomes e assim por diante. Então, como a gente comentou, né, do debug, que é essa ferramenta muito interessante, a gente consegue ver a entrada e a saída quantas vezes, né? Nesse caso aqui a gente tem uma interação, temos um loop. Então, como a gente tinha aqui 5 linhas nesse arquivo, a gente pode ver quantas vezes, né? Podemos ver que o comando do ChatGPT, por exemplo, foi executado 5 vezes, que é exatamente o número de linhas do arquivo. E aí vamos ver cada execução dele. Então, a primeira, posso ver o input e output juntos. Então, aqui está o comando. Eu quero que o ChatGPT extraia para mim nome, sobrenome, endereço, aqueles campos que a gente já sabe, e aí dei o contexto, passei para ele qual é a linha, né? Então, se a gente comparar aqui com o arquivo, essa foi a primeira linha, realmente. Um E exemplo, aí, desculpa, é o exemplo, e aí eu peço para ele responder com esse JSON aqui, nome, sobrenome, né? Endereço. E aqui eu vejo o output. Então, com o input que eu mandei, ele respondeu estruturando dessa forma, exatamente como eu pedi para o ChatGPT. Vamos dar uma olhada na segunda execução também. Então, aqui, só comparando lado a lado com o arquivo, segunda linha, já era essa do Michael Johnson. Então, está aqui o Michael Johnson estruturado para mim. E aí eu posso analisar cada execução, né, desse processo todas essas vezes, só para verificar se está tudo rodando certinho. Então, uma vez que eu esteja feliz, né, com esses dados, eu posso seguir e não quero salvar ele no Decisions, né? Quero salvar ele num banco externo, onde de fato eu vou utilizar esses dados. Então, clico no botão de enviar e aí executo esse fluxo de salvar no banco de dados externo. Então, a gente tem 5 execuções de um único step para salvar nesse banco. E aí, vou mostrar para vocês agora essa tabela populada com esses dados, né? esse aí é o banco externo. Esse é o banco externo. Tá aqui a tabela com aqueles dados, né? Jane, o Michael Johnson, todos aqueles 5 registros, né, inseridos nesse banco externo. O fluxo ainda poderia fazer mais processamento em cima daqueles dados, mas a gente parou por aí. Mas eu acho que já dá para imaginar por que resolver esse problema com programação tradicional, baseado em regras, seria complexo. Teria que, provavelmente, criar tabelas de para, listando todos os valores possíveis em cada campo, todas as possibilidades de nomes e sobrenomes para ser mapeado, né? E aí teria que lidar. O que acontece quando um nome também pode ser um sobrenome? E se um nome não tivesse sido mapeado nessa tabela de depara? E pessoas que têm nomes de estados, né? A pessoa se chama Geórgia. Então, esses casos de exceção, eles vão estar sempre surgindo, eles nem sempre são previsíveis, nem sempre você consegue antecipar tudo. Já com a inteligência artificial, assim como o ser humano, ela é capaz de decidir o que fazer nessas situações ao analisar casos parecidos com a sua base de conhecimento. Isso sem codificar regras formais e com alto índice de acerto. Quando acontece um erro, pode ser que a instrução não tenha sido clara o suficiente, ou não tenha sido completa o suficiente, mas isso você vai fazendo um desenvolvimento, você vai tentando e testando e acertando. Ou pode ser também um caso que vai contra o padrão, né? Um caso que às vezes até um ser humano erraria. Se você tiver um estagiário fazendo manualmente essa classificação para você e aparece ali numa linha, sei lá, o nome David e o nome Wilson. Será que é Wilson David ou será que é David Wilson? Eu não sei, né? Você daria, o estagiário também daria um chute, poderia acertar ou não. E a inteligência artificial também vai ver na base de conhecimento, vai saber, 70% das vezes é David é o nome e Wilson é o sobrenome. Pô, beleza. Então ela pode errar, mas ela tem um embasamento para fazer essa classificação. O que importa é que, qualquer que seja o caso, ela vai dar o melhor chute possível para aquele caso. Eu não estou falando que a inteligência artificial vai ser sempre a melhor solução para processar qualquer caso de uso de processamento de dados. Só que nesse exemplo,
você se depara com o CSV não estruturado, e aí você avalia e compara as duas opções, né? A solução tradicional vai consumir tempo de desenvolvimento, tempo de teste, vai armazenar errado os campos com certa frequência, vão aparecer bugs que você não antecipou e gera esse esforço de manutenção. E a solução do ChatGPT é implementada numa fração do tempo, porque é só arrastar essas caixas aí para o fluxo, escrever o prompt e não vai cometer erros. Não vão aparecer bugs, as exceções elas já são tratadas dentro da própria inteligência artificial. Felipe, antes da gente mostrar o próximo caso, tem uma pergunta aqui interessante no chat. Ah, foi. Há uma restrição quanto ao volume de dados que posso enviar? Atualmente percebo que os dados são apresentados em 5 linhas. Se eu precisar enviar uma quantidade significativamente maior, como 1 milhão de linhas, isso seria possível diretamente? Ou haveria necessidade de dividir os dados em múltiplos envios? Em caso afirmativo, qual seria o limite de linhas por envio? Não tem um limite formal de número de linhas que você pode processar, né? Quanto maior o arquivo, maior o tempo de processamento. Mas isso é algo que você vai ver em qualquer ferramenta. O Decisions, ele tem uma estrutura em cloud, então ele vai ter máquinas virtuais, ele vai ter bancos de dados, ou na AWS ou na Azure, que já vão estar ali disponíveis para você. Você não precisa lidar com a infraestrutura está lá. Mas se você precisar, você tiver um volume de dados muito grande, você pode aumentar a capacidade da sua infraestrutura. Então, é assim que você resolve a escalabilidade, mexendo na estrutura, não muda nada em termos de interface. Se você vai processar os registros, você tem 1 milhão, né, vai demorar 10 horas. Você pode processar em lote, você pode programar o fluxo para processar em lote. Mas essa velocidade, ela vai ser em função do volume e em função da capacidade da sua infraestrutura na cloud. E veio uma pergunta em seguida aqui, perguntando se o ChatGPT tem uma capacidade de caracteres para tratar em cada prompt, se esse não seria um fator limitante. Você diz em relação à instrução, ou Tá aqui no chat, em acho. relação ao input. Aí, Arthur, para você, ao input, ele quis perguntar. Em relação ao input, eu não sei dizer, mas se tiver, ele é muito grande. O máximo que vai acontecer é também ter que quebrar esse input e processar em lote. Mas a gente não se deparou com isso, tá? Um bloco de texto tão grande. A gente tá carregando arquivos, eu vou mostrar, inclusive, agora, falar sobre o segundo caso de uso, que a gente vai fazer upload de arquivos PDF. Você pode limitar dentro do próprio estúdio do Decision, você pode limitar tamanho de arquivos, você pode limitar número de linhas, isso é feito aí na interface. Mas que eu saiba, não existe um limite formal para isso aí. Vai ser a capacidade realmente da sua infra. E vai ser mais caro, né, essas chamadas tem para o chat GPT. Vai O ser... modelo de cobrança da OpenAI é por caracteres, né? Isso, sei lá, paga 1 centavo por milhares, a cada milhares de caracteres, eu não sei exatamente. Tem planos diferentes, mas esse é o modelo de cobrança, é por texto, por caracteres processados. Podemos ir para o segundo caso de uso? Vamos lá. Vamos. Então, a gente vai mostrar o processamento de notas fiscais. É um caso típico de um setor de contas a pagar. Então, as notas elas estão vindo em PDF. A gente vai fazer o upload manual disso aqui, mas poderia estar conectado com Conta Azul, por exemplo. E cada nota vai ter um formato diferente, porque dependendo do município da empresa emissora, vai ser a nota fiscal eletrônica vai ser diferente mesmo. Então, a gente vai fazer a leitura desse PDF com o SR nativo, tá, da ferramenta, ela tem um SR nativo. O texto vai ser enviado para o ChatGPT e ele está programado para exibir em uma tabela que está nesse dashboard os campos mais relevantes que a gente selecionou. Então, o CNPJ aí do prestador, o valor total, a data, a descrição do serviço. Então, pode mandar bala aí. Então, a gente mostrou o primeiro caso em como o desenvolvedor veria, né? Mas agora a gente está na parte do portal da ferramenta. Então, aqui vocês estão vendo um dashboard que a gente fez especificamente para essa aplicação, para exibição desses dados. Então, temos aqui um contador de total de prestadores, total a pagar, total de documentos, está tudo zerado, né? Não tem nenhuma informação aqui. E eu vou subir essa nota fiscal lá do estado de São Paulo, município de Barueri. Então, esse daqui é o arquivo, né? Valor da nota, R$ 137. Aqui é a data de emissão, 18/8. Vou subir esse arquivo. A partir desse botão que a gente configurou no dashboard para o usuário poder clicar e já anexar o seu arquivo.
Mas, mais uma vez, não por, dependendo do seu caso, não precisaria fazer esse upload manualmente. Então, vou clicar em enviar. E aí, falando do visual ali, dashboard, agora que vocês estão vendo o front-end, isso aí é o basicão, tá? Mas dá para customizar bastante esse look só com as opções nativas aí da ferramenta. Algumas empresas, principalmente quem disponibiliza o portal para os clientes acessarem, faz um plugin no próprio website, vão precisar de alguma coisa mais sofisticada, um design mais minucioso ali dos elementos, podem usar CSS mesmo. Então, fica até mais fácil se você já tem um template pronto, aprovado pelo marketing, em vez de ficar agitando a fonte ali nas propriedades, você joga o CSS e fica tudo certo. E nesse caso de uso, a inteligência artificial é um caso de uso um pouco diferente, mas a inteligência artificial ela faz a captura dos campos que a gente quer pelo contexto. Então, a gente não precisa usar variações diferentes de prompt, sei lá, para cada município, né, que tá emitindo a nota fiscal. E a gente não precisa se preocupar com mudanças de formato, se o formato de uma nota do mesmo município ela é alterada em algum momento. A gente só precisa que o prompt original seja específico o suficiente e completo o suficiente para obter consistência no resultado final, né, já que é um problema de classificação. Tem mais uma pergunta aqui. Esse front-end é feito com o próprio Decisions? Esse especificamente que você está vendo tem um CSS aqui. E foi um dashboard que a gente aproveitou dos próprios aplicativos que o Decisions nos fornece assim que você compra a licença. Então, tem essa possibilidade de reuso, né? A gente pegou, gostamos desse dashboard, copiamos e alteramos só as informações que estão aparecendo. Então, esse daqui sim, tem. Escolhe uma identidade visual e vai ficar tudo mais ou menos com essa cara. O próximo caso de uso vai ser bem parecido também, o layout. Isso aí. E, bom, agora a gente está vendo que o arquivo foi processado. Então, um prestador, né, de registro que a gente tem, valor total a pagar, que é o mesmo do documento que a gente já viu, que a gente acabou de ver, apenas um documento. E o legal também desse relatório é que a gente pode ter ações, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui no CNPJ, eu posso abrir o arquivo e ver aquele mesmo arquivo que a gente abriu agora nessa tela. Qual é a ação aqui, né? Eu clico nesse valor e abro um formulário que já vem com o PDF aparecendo, né, pra gente. Então fica mais fácil até de eu comparar, né, aquele valor 137, a data 18/8 aqui em cima, e aí as outras informações ao lado. Então, só para a gente ver mais um exemplo, né, opa, vou anexar essa outra nota, que aqui já é lá de Curitiba a nota, então a gente pode ver que já é um pouquinho diferente, né, o formato. Ficaria complicado da gente tratar isso com desenvolvimento tradicional. Então, vou anexar essa nota. E aí, só por fim de curiosidade, né, o processo que a gente está utilizando nesse caso, o fluxo que a gente está utilizando nesse caso é esse. Então, tem o upload da fatura, a gente extrai o texto desse PDF, e como o Felipe comentou, a gente estava extraindo com o SR nativo do Decisions, nesse caso para imagens, mas o Decisions também tem um step já pronto para extrair texto, quando ele identifica texto. Então, a gente pode usar um ou outro. Como a gente viu que tem notas que vêm em formato de imagem, a gente utilizou os dois. E aí sim, a partir dessa extração, né, extraímos esse texto. Então, esse processo ele recebe um arquivo. Então, aqui está o arquivo mapeado. E o output é o texto chat. Isso serve de input para o próximo subprocesso, né, que é esse enviar para o chat GPT. A gente envia esse texto extraído. E aí, vamos dar uma olhadinha nele. Aqui está o comando, né, do chat GPT. A gente está utilizando nessa mensagem que a gente está enviando para o chat GPT, essa opção de merge, que é bem muito utilizada, né? Onde a gente consegue juntar textos, né? Então, aqui está o comando preencher o JSON. E aí o JSON está aqui, bem especificado. A gente viu que se a gente pedisse para o chat GPT gerar o próprio JSON, cada vez que a gente chamasse, ele ia gerar um JSON diferente. Então, por isso que a gente precisa ser bem específico, né? E dizer exatamente o que a gente quer que ele faça, que aí ele vai acertar todas as vezes. E aí, Eu a lembrei partir aqui do. agora,
Não, Oi, desculpa, pode falar. eu lembrei que agora você estava falando do OCR, né? A gente tem até um caso, tá fora do escopo aqui desse webinar, mas que o PDF vem com dados manuscritos, né? Vem com letra escrita à mão e tem uma solução para isso. Tem um step ali, conecta com um serviço externo de reconhecimento, ele te dá um nível de confiança, mas dá para fazer também, mesmo que não seja texto de computador, que seja escrito à mão. Mas continue. Dá mesmo. É, E aí, a partir. O comando é esse, né? Preencher esse JSON a partir do texto chat, né? Que é aquela variável do input, que é só clicar nesse mais e adicionar aqui. E aí, em seguida, a gente faz uma conversão de dados, cria esses dados no banco de dados Decisions e atualiza a página automaticamente. E aí já deu tempo desse arquivo processar. Então agora nós temos dois prestadores. O valor total aqui acabou vindo zerado. Então vamos abrir essa nota. Depois a gente vai dar uma olhada nisso, mas o valor deveria ser 249. Deve ter acontecido alguma coisa que ele não entendeu exatamente qual era para ser o valor, né? Não é 100% assertivo, por isso que a gente pode pegar e revisar os dados, né? Ver se o arquivo está de acordo com o que foi extraído. Por isso que é importante cadastrar casos de uso e ficar sempre testando os casos unitários a cada atualização que fizer, a cada modificação, a cada melhoria que tem no sistema. Mas acho que a gente já pode pensar qual é a vantagem de usar o ChatGPT nesse caso específico. A programação tradicional, baseada em regras, teria que fazer a captura desses campos seguindo uma lógica, seja por expressão regular, né, um regex, ou pela posição, mapeando as coordenadas de cada campo dentro do PDF. E precisaria tratar todas as possibilidades de formatos diferentes, dependendo do emissor da nota. Então, uma lista de coordenadas para cada tipo de esquema de notas fiscais de cada município. E, além disso, mudou o formato, tem que mudar o código, seria um esforço de manutenção imenso, então essa solução parece apropriada. É claro que para notas fiscais, né, tem outras soluções, você pode entrar no SERPRO, é um caso que já foi resolvido por ferramentas de mercado, mas poderia não ser o caso. Inclusive, o nosso terceiro caso de uso, que eu já vou puxar aqui, é o esboço inicial que a gente fez para uma solução de um cliente nosso nos Estados Unidos que atua na área de... Só Ah, antes de claro. você entrar, tem só uma perguntinha aqui bem interessante. Ele mandou: vi que a nota fiscal demorou bastante para subir e com um tamanho bem pequeno. Qual a velocidade de processamento de dados dessa solução com o OpenAI? Há algum limite relacionado ao tamanho do arquivo? Tem os fatores que influenciam. O tipo da sua conta, a gente tem a conta básica, tem profissional, enterprise, é, a conexão, né, a velocidade da conexão com a API, tem um tempo de setup, né? Então, cada vez que você executa o fluxo, o step que ele envia a requisição para a API, a conexão é aberta. Então, se você tiver múltiplos arquivos sendo processados dentro de um fluxo, esse tempo de setup ele vai ser feito uma vez e o processamento do arquivo vai ser o seu tempo variável. Mas se cada vez que aciona o fluxo, você só faz um arquivo, então você perde todo esse tempo de setup, que às vezes é grande. Então, às vezes, processando vários arquivos de uma vez, você teria um tempo parecido, porque o tempo individual ele é pequeno. Então, isso é outro fator. E tem a própria latência do sistema, né? Quem usa a interface interativa do ChatGPT já deve ter visto isso. Você manda ali alguma coisa, uma mensagem, às vezes ele responde imediato, às vezes ele demora, fica digitando cada pedacinho. Então, é a própria variabilidade ali do sistema deles que não tem como controlar. Mas, novamente, né, se você faz isso via API, é um processo que é chamado durante a madrugada, você chega e já está tudo pronto. Então, geralmente, na grande maioria dos casos, essa latência não é um fator, não é um problema. Então, voltando ao terceiro caso, né? Esse cliente nosso dos Estados Unidos, que atua na área de saúde, eles precisam acompanhar o status de requisições de pagamentos que são submetidas pelos hospitais parceiros, ou seja, os clientes deles são os hospitais que submetem uma requisição de pagamento por serviços prestados aos pacientes. Então, essas requisições chegam aos planos de saúde e eles podem aprovar ou negar a requisição, e caso seja negada, aí eles preparam um apelo, né, preparam um recurso usando a documentação necessária. Essas requisições, tá, as requisições de pagamento ali, descrevendo serviços, elas estão em arquivos PDF e elas vêm pela API do plano de saúde.
A ideia aqui é parecida, identificar os campos relevantes para armazenar no banco, mostrar aí numa tabela, visualizar os dados agregados. Como são dados extremamente sensíveis aí, né, na nota fiscal a gente mostrou aí o que veio para a gente mesmo, mas nesse caso a gente vai ter que mostrar dados fictícios, tá? A requisição é real, a requisição está indo realmente para a API do plano de saúde, mas os dados eles são fictícios, está em modo sandbox. Então vamos lá, mais uma vez a gente tem um painel bem parecido com o anterior, né? De propósito, só para vocês verem a facilidade, né? Isso realmente economiza muito tempo de desenvolvimento. Você já tem meio que um layout ali que você gosta, basta depois ir lá e substituir o que você quer visualizar de fato. E clicando aqui em Extract Attachment Data, a gente já tem esses dois inputs para essa API em modo sandbox, como o Felipe comentou. Então vou confirmar aqui. E enquanto ele está processando, vou mostrar para vocês como é fácil, né? Como é tranquilo você cadastrar um serviço externo. Então, aqui na pasta de segurança, né, do sistema do Decisions, a gente tem a parte de serviços externos. Essa daqui é a API que a gente está utilizando. Então, se a gente clicar aqui em editar serviço, a gente pode dar um nome para o serviço. Então, essa API, por exemplo, esse é o nome dela. A gente pega a lista de arquivos. Aqui está o URL. Aí temos aqui a opção também de adicionar header. Então, só para vocês verem realmente, a gente está utilizando um valor aqui de sandbox para o ambiente. Tem um outro header aqui de autorização, tá em branco. Podemos cadastrar também a parte de autenticação. Feito isso, basta a gente vir aqui e adicionar um método. Já temos esse daqui cadastrado. Então, esse serviço tem o modo GET, né? Então, aqui está o nome dele, é uma descrição que não é obrigatória, e a URL relativa onde a gente passa os inputs, né? Então, nesse caso, o ticket number e o text identification são os dois parâmetros, né, que a gente está mandando para a API, que foram aqueles que a gente já inseriu os valores. Então, tem o tipo de codificação, todos aqui disponíveis para a gente, o método get, post, put, então todos aqueles métodos que a gente conhece estão aqui. Basta realmente clicar, né? Não tem nenhum código aqui. E aí o tipo de output. Então a gente tem o valor cru, binário, nenhum ou data type, né? Esse foi o que nós utilizamos. E aí, como resultado, ele pede para você colocar qual é a data type, que a gente mesmo cadastrou, né? Então aqui a gente poderia usar alguma que já existisse, mas essa a gente cadastrou justamente para isso. E aí o resultado a gente pede para deserializar no formato JSON, utilizando essa estrutura. Então vamos ver como é fácil, né, criar uma estrutura aqui. Então, nessa lista de estruturas, temos a que foi utilizada, Claim API Result. Então, vamos dar uma olhadinha nela. Então, essa daqui é no formato JSON, temos esse nome dela, e aí, como é que a gente faz, né? A gente já, normalmente na documentação das APIs, você já tem lá o resultado dela, o resultado, se for um formato JSON, como é esse caso, ele já vem detalhado qual tipo de campo que é esperado. Então, a gente só copiou aquele resultado que está na documentação, colou aqui. E aí o próprio Decisions identifica automaticamente quantas estruturas tem, se ela é lista, se não é. Então, nesse caso, a gente pode ver que tem uma lista né, que se chama Attachment List. Então, se a gente fechar isso daqui, a gente vai encontrar essa estrutura aqui, que foi gerada automaticamente, e vai visualizar todos aqueles campos que nós vimos naquele JSON. Então, aqueles campinhos que estavam lá foram criados aqui como string, que foi como eles foram criados na API. Tudo estruturado. Oi? Tudo estruturado aí. Isso aí, Será que já carregou lá? já carregou. Ah, Então, boa. voltando aqui para o painel, a gente chamou aquela API inicialmente para trazer a lista de arquivos. E aí, baseado nesse número do ticket, né, ela encontrou dois documentos. Então, aqui temos um relacionamento pai-filho. Caso a gente tivesse mais tickets aqui, clicando no ticket, a gente alteraria os arquivos.
E, além disso, os arquivos estão. O que a gente leu desse arquivo, né? A gente utilizou o ChatGPT nesse caso para extrair a informação desses arquivos e estruturar para a gente o serviço e o diagnóstico que estão contidos dentro desse arquivo. E aqui, novamente, né? De acordo com o arquivo, a gente muda os serviços e diagnósticos que existem nele. Nesse caso, dessa API Sandbox, são os mesmos, então a gente não vai ver a informação alterando, mas a gente consegue ver os dados serem carregados. Então, mais uma vez, eu vou clicar aqui nesse link para abrir o PDF. E aí a gente pode dar uma olhada nesse documento, né? Não é um documento tranquilo de se trabalhar, ainda mais que a gente sabe que esses documentos podem mudar o formato. Então, para fazer isso com código é complicado. Então, por isso que a gente optou por seguir com o ChatGPT. E aí a gente Diferente pode das ver. notas fiscais, não tem uma solução de mercado, né, pronta para fazer isso aí, então não tinha outro jeito. Não tem. É, então, aqui estão as linhas de serviço. Código aqui 9913213, que é o que a gente colocou, aquela descrição longa aqui do lado. E a parte do diagnóstico, né? Código I10 e aqui a descrição que a gente trouxe para cá. A gente pode ver nesse caso, é uma indústria completamente diferente do que a gente viu antes, mas a vantagem do ChatGPT é praticamente a mesma das notas fiscais. E os PDFs vão variar de acordo com o plano do hospital, podem sofrer alterações de formato, então a estruturação com código tradicional vai ser muito mais onerosa e vai ter muito mais manutenção, né? O Então, Lucas mandou uma pergunta aqui. É, a Decisions possui API aberta, WebRocks? possui API aberta. Tem clientes que nem usam esse front-end com navegação, eles só consomem os dados processados pela ferramenta, pelo Decisions, em outra ferramenta, em outro sistema, um plugin no seu próprio site, por exemplo. O webhook, ele é simplesmente um request de API, né, que vai ser disparado a partir de um evento, a partir de uma condição. Então, isso também fica contemplado aí na solução. Vou voltar aqui para a minha tela, para a gente seguir. Já são 2h50 aí, né? Pode. Vou parar de compartilhar aqui. Para de compartilhar. Bom, vamos lá. A gente já tá encerrando, mas antes disso eu só queria mostrar eu queria também mostrar uma matéria que eu vi esse mês, eu achei bem interessante. A Gartner, ela divulga um gráfico de Hype Cycle, que traz a evolução da expectativa das pessoas com tecnologias emergentes. Então, a expectativa, a percepção em geral sobre aquilo. E quando a gente fala de inteligência artificial generativa, a gente está vendo aí que a gente está no topo da curva, né? Parece que está todo mundo falando sobre isso. E o próximo estágio é o Vale da Desilusão, nesse Trophy aqui, of Disillusionment. É um momento que você ainda lê sobre aquilo, as pessoas ainda falam muito sobre a tecnologia, mas é uma fase que realmente começa a ter muitas reclamações, muitos problemas, expectativas que não foram atendidas, usuários que decepcionaram, né? Na nossa visão, o que essa tecnologia faz bem, ela vai fazer muito bem se você conseguir limitar bem o escopo da tarefa. Então, com um prompt bem feito, instruções específicas e completas, o ChatGPT vai acertar sempre, né, num problema de classificação como esse. Claro que nem sempre vai ser de primeira, vai precisar de ajustes, vai precisar de iteração ali do desenvolvimento, mas é uma engenharia de prompt, né, praticamente. E eu espero que a gente tenha conseguido, tá, dar uma noção de como a inteligência artificial pode ser integrada como uma etapa de processamento dentro de diversos fluxos de trabalho. Também uma noção de como a plataforma no-code, como a Decisions é ideal para extrair o potencial dessa tecnologia. Ela consegue orquestrar essa integração com o ChatGPT dentro de um fluxo, obter os dados estruturados com o mínimo de intervenção humana e de forma recorrente. Outro ponto é a auditoria e validação. É importante poder rastrear, debugar dados que foram enviados ou recebidos, realizar validações, aplicar regras de negócio, manter dashboards. Então, isso aqui também é entregado pela ferramenta. Sempre importante ressaltar que, de novo, segurança de dados. A gente sabe que os principais fornecedores de inteligência artificial, não só a OpenAI, mas Google, Microsoft, IBM, elas oferecem níveis altos de segurança, de criptografia, mas
as empresas precisam sempre fazer o seu próprio dever de casa, entender riscos envolvidos, principalmente quando estão transmitindo dados sensíveis. A gente está chegando no fim da demonstração, então falando aí de próximos passos, se você achou o conteúdo interessante, teve alguma ideia de como dá para explorar o potencial que a automação de processos pode trazer para a sua equipe, para a sua empresa, pode entrar em contato, o meu e-mail está aí na tela, a gente pode marcar uma conversa, aí vocês mostram os processos de trabalho da sua equipe que clamam por automação. Se fizer sentido, a gente pode fazer uma POC sem custos, vocês podem ver de perto se vale a pena ou não. E né, pode aproveitar também para trazer essa discussão para dentro da empresa, porque é sempre uma discussão rica. A gente também está buscando parcerias para o desenvolvimento, aí para quem se interessar, né? Desenvolvimento de produtos de prateleira usando esse framework da Decisions, tem excelente escalabilidade. A gente já está fazendo isso, por exemplo, com uma gestora de fundos de investimento lá em São Paulo, desenvolvendo um sistema de monitoramento de risco, alerta de desenquadramento para as áreas de compliance, tá, que gerem esses fundos de investimento baseado na regulação da CVM. Então, quando essa solução consegue atender toda uma indústria, e isso, né, pode ser escalado. A CADES, em conjunto com a Decisions, oferece condições especiais para novos clientes, novos parceiros no Brasil. E você pode seguir a gente no LinkedIn, seguir a Decisions no LinkedIn, acessar o nosso website e para se informar melhor sobre o produto. Quem tiver interesse em mais conteúdo como esse, da própria Decisions, pode acessar diretamente a página de eventos deles, o link está aí na tela, né, para se cadastrar. Os 2 webinários que eu trouxe aqui são relacionados à inteligência artificial. O evento que está na esquerda mostra como integrar o ChatGPT para analisar transcrições de reuniões e estruturar os principais pontos discutidos. E o da direita também mostra um caso de uso de inteligência artificial para auxiliar na documentação de requisitos técnicos na implementação de novos sistemas. Esses eventos eles estão sempre sendo conduzidos em inglês. Na verdade, esse webinar é o primeiro que foi realizado em parceria com a Decisions em outro idioma, mas quem quiser encarar mesmo assim, fica a divulgação. Vamos abrir agora o fórum para perguntas e respostas. Eu acho que já tinha algumas aí que a gente não respondeu durante a apresentação. Fernanda, você separou algumas? Tem aqui uma pergunta, dado o cenário de integração junto à OpenAI, entra uma dúvida que é a seguinte: se eu consigo fazer esses processos no próprio ChatGPT, qual seria a vantagem de usar o Decisions? A interface interativa do ChatGPT ela não permite o upload de arquivos, né? Então, de cara, você já tem que usar a API. Isso vai envolver algum tipo de desenvolvimento e manutenção. E aí você quer fazer o processamento recorrente de arquivos, mais desenvolvimento e manutenção. Aí você precisa fazer OCR dos arquivos PDF. Aí você quer integrar com o seu CRM para importar os contatos. Você quer ter um dashboard para visualizar esses dados. Em algum momento, vai ser uma empreitada que ela simplesmente deixa de valer a pena se você considerar o custo de oportunidade de usar uma ferramenta de VPA no Code com Decisions. Então, é quando você tem um caso de uso que exige um pouco mais que apenas uma interface interativa, você quer minimizar a intervenção humana, está gastando muitas horas. Então, é o caso de considerar uma ferramenta como essa para integrar com a inteligência artificial. Tem mais uma aqui. Uma dúvida, consigo rodar códigos externos no Decisions? Códigos externos consegue, desde que o local, né, o repositório que está rodando esse código, o serviço que está rodando esse código, ele permite uma conexão via API. E aí, nesse caso, a gente vai cadastrar, né? A gente mostrou como fazer o do OpenAI, mas você vai fazer a sua própria integração, vai botar a autenticação que você escolheu para o seu sistema, pode ser um app em Flash que seja, mas você vai conseguir conectar em via request da mesma forma. Tem mais uma aqui. A OpenAI divulga alguma taxa de erro de processamento das solicitações? Exemplo, daquele primeiro caso de uso. Se ele não entende direito, ele informa uma taxa de precisão? Imagino que a OpenAI lide com isso. Eu acho que é o próprio usuário, é o próprio desenvolvedor que vai estar desenvolvendo aquilo, vai cadastrar casos de teste e vai ver se o output é o que ele está esperando. Então, isso é função da equipe de qualidade, isso é função de teste, né? Faz parte, é a parte integral do desenvolvimento. Você testar todas as suas situações possíveis que você consegue antecipar, testar tudo aquilo. Se estiver funcionando, você bota em produção e
e aí faz com arquivos, né, com texto que você nunca viu antes, mas isso faz parte do desenvolvimento, né, da etapa de teste. Mas é interessante essa pergunta, né? Que a OpenAI em si não, né? Mas, por exemplo, tem uma inteligência artificial da Azure, que é o Form Recognizer, que reconhece textos escritos à mão. E para cada campo, né, que ele reconhece o texto e digita para você, ele te dá o grau de confiança que ele tem sobre aquela resposta. Então, tem algumas inteligências artificiais que sim, mas não é o caso da OpenAI. Bom, Isso, muito por boas as exemplo, perguntas. Tem mais alguma? eu acho que a gente já respondeu. Eu acho que não temos mais perguntas. Bom, bem na hora, né? São quase 3 horas. E eu acho que com isso a gente pode encerrar o nosso webinar. Eu espero que tenha sido produtivo e que tenha agregado algum conhecimento para todo mundo que participou. Podem contar com a CADES, com a Decisions, para qualquer necessidade de automação que vocês tenham nos seus processos. O meu contato e o da Fernanda estão aí na tela, os contatos da Decisions também para quem quiser falar com o Eric. Então, muito obrigado a todo mundo. Uma boa tarde, uma boa quinta. Valeu, pessoal. Obrigada aí pela presença. Vou ficar mais uns minutinhos aqui. Quem quiser enviar mais perguntas, quem quiser falar, pode ficar à vontade.